Deus seja louvado. Então, nesta manhã, nesta terça-feira, estaremos dando mais uma continuidade a um culto ao nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Um bom dia a todos vocês, a nossos irmãos que estão online. Então, vamos engrandecer o nosso Deus com o nosso culto racional. Vamos louvar o Senhor com o hino 15. Bendito é o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino 99. Hino 99.
Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino 267. Glória a Deus. Vamos então orar nesse momento, vamos clamar ao Senhor. Fale com Deus, apresente a tua oração. Creia tão somente, servo de Deus, que o Senhor ouve o teu clamor. Ele é fiel para te responder, porque o meu Deus, sempre vou dizer isso, Ele sempre vai ter resposta às tuas orações. Então, todos juntos vamos orar ao Senhor. Glória a Deus, Senhor nosso Deus e Pai querido. Pai amado, mas estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Mais um dia que o Senhor preparou. Pai, eu quero Te agradecer primeiramente por ter mais um dia, Senhor, ter concedido estar na Tua presença. Quantos, Senhor, já partiram dessa terra, outros partiram nessa madrugada, nesta manhã, no dia anterior. Quantos não viram, Pai, nem um final de semana? Quantas famílias, Pai, estão de luto, passaram um domingo ali chorando, porque perderam seu ente querido, um amigo, mas pela Tua misericórdia, Pai, ainda estamos aqui na terra dos viventes, glorificando o Teu nome, exaltando a Tua majestade. Estamos aqui ainda, Pai, como instrumentos nas Tuas mãos. Pai, perdoa nossas fraquezas. Pai, perdoa a ver nossos pensamentos, o que não Te agrada, nossas palavras. Pai, mas venha abençoar o nosso falar. Venha abençoar, meu Deus, o nosso olhar, o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. Que seja tudo, Pai, tudo movido pelo poder do Teu Espírito Santo. Que venhamos ser, meu Deus,
pessoas, Pai, melhores nessa terra. Que venhamos dar testemunho do Teu nome, Pai, por onde andarmos. Que venhamos, Pai, como diz o apóstolo, que venhamos ser luz. O nosso Jesus ensina que nós somos o sal dessa terra. Porque se o sal ele perdeu o seu sabor, para nada mais serve a não ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Então que venhamos ter temperança, meu Deus, nas palavras. Venha perdoar nossas fraquezas, meu Deus. Jesus amado, visita o Teu povo, Senhor, que está clamando ao Senhor, porque a Tua igreja, ele crê, meu Pai, no milagre. A Tua igreja sabe quando ela, Senhor, se agrupa para Te adorar. Quando o Seu povo se reúne, meu Deus, para adorar o Teu nome, para engrandecer, para orar. Sabe, meu Pai, que alguma coisa vai acontecer, porque o céu vai se mover, porque o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, vai falar com a Tua igreja. Então hoje não vai ser diferente. Eu creio, Pai, que o Senhor já está movendo os céus em favor do Teu povo que está clamando. Ah, Senhor, a resposta de Deus, a resposta do Senhor à Tua igreja, aquele que está clamando, renova a força daquele que está abatido. Ah, Senhor Jesus, como diz o profeta Isaías, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como as águias, voam alto, porque aí ele espera no Senhor. Então fortalece ele, em nome do Senhor Jesus. Vai ao encontro, meu Pai, daquele que está enfermo, daquele que triste, Pai, foi até aquele hospital e recebeu ali uma resposta que ele não queria ouvir, mas o Senhor é aquele, Pai, que reverte a situação, porque a Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada passa desapercebido, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, continua falando com a Tua igreja, continua falando com o Teu povo, continua falando com aquele que clama ao Senhor, que ainda não conhece a Tua voz, mas ele clama, assim como aquele centurião, na era apostólica, ele ouviu falar do Senhor, e ele ali, Senhor, ele dava esmola, e ele orava ao Senhor, até jejuava. Era um centurião romano. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor enviou um anjo para visitar ele, e diz a ele, a Tua oração e as Tuas esmolas foram ouvidas diante do Senhor. Então, Pai, eu creio que hoje o Teu povo, Pai, aquele que clama, que está orando, está jejuando, está na Tua presença, está fazendo bem, eu tenho certeza que ele está sendo assistido diante do Senhor, que no momento certo, eu sei, quem sabe pode ser hoje, o Senhor vai enviar o anjo ali com a providência, anunciando a ele a Tua vitória, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, vai abrindo porta para quem está desempregado, Senhor, cura aquele que está enfermo, não importa a enfermidade, Pai, o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Espírito Santo do Senhor vai visitando aquele lar, aquela família, Pai, onde o inimigo tem causado ali, Senhor, desavença, onde o inimigo tem feito um estrago muito grande, mas o Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que restaura conforme a Tua palavra, aquele que Te busca, meu Pai. Jesus vai colocando por terra toda a obra do adversário, todo o mal, todo aquilo, Senhor, que está ali, Senhor, perturbando, a obra que o inimigo ganhou ali, Senhor, para tirar a vida, para atrapalhar a vida das pessoas. Hoje, Pai, cai por terra, envia o Teu anjo ali, vem desfazer toda a obra do adversário, todo o conselho do inimigo, Senhor, desfaz hoje, em nome do Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, aquele que clama, porque ele sabe que há uma resposta, há esperança naquele que busca ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos aos recados.
cultos presenciais aos domingos, às 10 da manhã, às 18h30, às terças-feiras, às 14 horas, e hoje haverá ainda a unção ainda, o último dia da semana para unção. Quem não conseguiu comparecer ao domingo passado, venha no culto de hoje às 14 horas. E às quartas-feiras, culto às 20 horas. E sábado às 10 da manhã, culto com as irmãs, né? Ou seja, culto com as mulheres, alguns colocam. Mas venha participar, dê um apoio, vem a família também. E também culto com os jovens às 16 da tarde. Sim, no sábado foi mudado para poder atender, facilitar o acesso, o retorno dos jovens aos seus lares. Alguns moram longe, então é bom vigiar, né? Então às 16 horas, participe, dê um apoio, busque ao Senhor jovem, enquanto é tempo. Cultos online, de segunda a sexta-feira, às 10, às 14 e às 20 horas. E aos sábados, né, às 10, às 14, às 16 e às 20 horas. E aos domingos, às 10, às 14, às 18h30. Glória a Deus. Oração todas as segunda-feira, às 19 horas. Né? Participe, é muito bom, a igreja está reunida. Aulas de músicas, todo o domingo, às 8 horas da manhã. Isso, aula musical. Também tem a mesa do amor, alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal. Se você ainda continua trazendo, meu irmão, aquele alimento, continue, faça aquilo que Deus põe no teu coração. Apenas faça o que Deus põe no teu coração, só isso, e já está bom demais. Lembre-se que sempre tem alguém que está ali clamando a Deus. Quem sabe pode ser você um instrumento na mão dele, e tudo para a glória do meu Pai. Loja do Fundo Bíblico também, loja.ccacristã.org.br. Glória a Deus. Mais alguma vez? Aleluia, glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor com mais um hino para entrarmos na palavra. Hino 308.
Antes de entrarmos na palavra, igreja, quero passar aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno estará ali colocando o banner ali na tela. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 55 30, dígito 4. A chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Que Deus tocar no teu coração, que você sentir do Senhor, de ofertar a casa dele, né? Oferte para a manutenção da sua obra. É assim que a obra do Senhor cresce. Glória a Deus. Aleluia. Bom, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Josué. Capítulo 1, livro de Josué. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. O título diz: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, e ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Esse livro, o livro de Josué, Deus tem um particular com ele, Deus tem um encontro com Josué. Era necessário. Nossos irmãos que já conhecem a história, ou se não conhecem, não tem problema, você vai conhecer aqui pelo menos um pouquinho, bem resumido, um pouquinho da história de Josué. Esse servo de Deus era ali como se fosse um auxiliar de Moisés. Enquanto Moisés estava vivo, andava ali do lado de Moisés, lado a lado dele. Porque Josué entendeu que Moisés era homem de Deus. Então ele falou, eu quero andar do lado dele. Moisés falou assim, fique aqui do meu lado. E era fácil para Josué ver Moisés operando milagres ali, ou seja, né, sendo um instrumento de Deus ali na terra. Era muito fácil. Moisés ali com toda aquela sua calma, paciência, falando ao povo. O povo ali tinha momento que o povo duvidava, o povo duvidava dos cuidados de Deus. E Moisés falava com Deus ali naquele momento, na hora daquela
daquelas rebeldias, daquelas rebeliões daquele povo. E Deus fala, Moisés, o caso mesmo foi a travessia do Mar Vermelho. Em um certo momento, o próprio Deus, né, o povo clamando, o povo desesperado, porque o faraó e o seu exército vinha ali atrás, e o povo começou a entrar em desespero. É claro, quem que não entraria também, né? Tem uns que falam assim, o povo estava ali e do nada começou a ficar apavorado. Do nada não, irmãos, vamos tentar entender isso aí um pouquinho, vamos tentar entrar assim, viver aquele personagem daqueles povos ali, daquele povo de Israel que viveu aquele momento ali da travessia do Mar Vermelho, ou melhor, antes, né, da travessia. O povo estava indo ali pelo deserto, aí o povo olha assim para trás com certeza, viu só dunas de areia, mas olhou, quando alguém olha assim, firma bem a visão, fala assim, olha gente, tá vindo assim um levantar de poeira, e olhando bem assim, parece um grande... Aí quando alguém falou assim, é um grande exército, eu já falei, é faraó. O povo entrou em desespero, porque sabia que a morte era certa. Aí outros começaram já a blasfemar ali, já começaram a falar o que não devia. Moisés, por acaso faltou-nos sepultura no Egito? Olha, era bem melhor a gente ter ficado lá, porque agora vamos morrer todos aqui. Moisés ficou indignado e falou assim, mas Senhor, Deus fala para ele, olha, o que você tem nas mãos, hein, Moisés? Ele falou, tem um cajado. Eu falei, então toca na água. Tem hora, igreja, que você tem que tocar, tem que fazer algo que Deus quer. Sabe para quê? O medo, ele vai vir mesmo contra você. O medo, ele vai fazer você desistir das coisas. O medo vai te apavorar tanto, que eu já ouvi pessoas dizendo, e é verdade, o medo é o maior responsável pelo insucesso de muitas pessoas. A pessoa tinha até potencial para fazer determinada coisa, mas o medo apavorou tanto que ele não teve nem atitude de ir em frente. Ele tentou, mas quando ele viu, falou assim, não dá não vai servir para mim. Então José estava acostumado com esse cenário de ver ali Moisés, o servo do Senhor, um grande homem, um grande profeta, que o povo, por mais que o povo era rebelde, mas o povo sabia que Deus, através de Moisés, fazia coisas grandes na terra. Fez a água virar sangue, as 10 pragas no Egito, Deus ali honrando o servo dele, para mostrar, falar assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou. Mas o povo ainda não entendia, e tem hora que o crente não entende ainda, tem hora que o homem não entende o sinal de Deus na sua vida. Parece estar esperando o quê? Parece estar esperando o quê? O último dia, assim, ou seja, chega perto da sua morte para você entender, você vai olhar para o seu passado, vai fazer aquela reflexão e vai dizer assim, puxa vida, quantas vezes Deus me deu livramento, quantas vezes Deus falou comigo, quantas vezes Deus me abençoou e eu era incrédulo, achava que aquilo era o acaso, era a minha própria força, era minha própria inteligência, meu próprio entendimento que me dava livramento, coitado, não sabe de nada. Então para Josué era fácil viver naquele ambiente, porque ali, vamos dizer assim, o seu mestre, vamos pensar assim, Moisés estava ali na terra, vivo, homem de autoridade, o homem transpirava poder. Mas aí quando Josué, né, sabe do falecimento de Moisés, não puderam nem sepultar Moisés. Alguém diz, como não, irmão Cosmo? Ele não foi sepultado, seu corpo falou, pois é, a Bíblia diz que Deus, antes de Moisés partir, Deus sabe todas as coisas, fala para ele, falou, vai lá e já unge, ora já sobre Moisés, sobre Josué, impõe a mão sobre ele. E Moisés faz isso. Quando chegou o seu tempo, Deus fala para Moisés, Moisés, você não vai ver a terra. Você vai ver a terra de longe, mas você não vai entrar nela. Assim como toda essa geração que me perturbou, que se rebelou contra mim, murmurou contra o meu poder na vida de vocês, nenhum deles vai entrar na minha terra. Nenhum deles. Essa geração toda eu vou prostrar no deserto. Aí, igreja, está o perigo da murmuração, da incredulidade. Deus está falando com você, Deus está operando e a pessoa está duvidando. Será que é Deus? Isso aí não é Deus, não, essa palavra aí não foi comigo.
Mas fique tranquilo que a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ainda que você não creia. Mas aquele que tiver um coração aberto vai receber. Sabe por quê? Foi assim que Deus fez na época de Moisés. O povo murmurava, o povo zombava. Teve um certo momento, você vê a incredulidade do povo, quando Deus chama Moisés no monte, fala assim, Monte Sinai, Moisés, sobe aqui no monte, que eu vou falar contigo. Deus dando para ele a revelação dos 10 mandamentos. Moisés ficou tantos dias lá, 40 dias, e o povo começou a não acreditar. Aí começou ali o fermento. Ué, cadê Moisés? Moisés foi para onde? Esse Moisés, sei não, hein? Sumiu, já faz uns dias que ele subiu esse monte, até agora, sabe de uma coisa? Vamos fazer nossos deuses aqui. Olha o pecado do povo, sacrilégio, o povo sendo ali já, sabe, criando um motim contra Deus, não era nem contra Moisés, era contra Deus. E Deus sempre tendo paciência, mas chega um momento que tem um acerto de conta, igreja. Tem uma hora que Deus vai ter o acerto dele, só que quando Deus também decreta o acerto dele, acabou. Não há juiz mais entre eles. E quando Deus fala para Moisés, Moisés diz a esse povo que saiu do Egito, que viram o meu poder, viram meus sinais, grandes sinais, porque para eles não faltaram água, para eles não faltou comida, nem a sua roupa envelheceu. Mas mesmo assim eles desacreditavam de mim, murmuravam. E Deus fala para Moisés, sobe um monte, porque você vai ver a terra de longe, de cima. Mas você não vai entrar, Moisés. Tá tudo bem assim, certo? Moisés nem questionou, irmão. Sabe por quê? Ele sabia que Moisés, em um certo momento, o povo ali começou a afligir Moisés, começou a zombar, começou a murmurar, dizendo assim, Moisés, a gente vai morrer nesse deserto por falta d'água? Lá no Egito tinha muita água. É claro que o povo não estava falando nesse tom de voz, o povo estava gritando, uns estavam ali, quem sabe, já até querendo avançar em cima de Moisés. A Bíblia diz que Moisés, irritado, Deus fala para ele assim, Moisés, faz o seguinte, toca na rocha. E o Moisés não toca na rocha, Moisés vai lá, ele fere a rocha, ele bate. Mas o mandato era apenas toca nela. A Bíblia diz que quando Moisés fere a rocha, a água saiu ali do meio dela e saciou a sede daquele povo murmurador. Então Josué estava habituado com aquele clima, mas ele sabia que havia um homem ali, um homem que Deus usava ele. Então quando Moisés morre, lá no cume do monte, Josué ficou triste. E quem não ficaria? Ele olhou para trás e viu aquela nação espalhada na terra, suas tendas armadas, e começou a lembrar, esse povo murmurou muito. Mas a Bíblia diz que o Senhor animou ele, e diz assim, Moisés, o meu servo é morto, levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, até que eu dou aos filhos de Israel. E Deus começa a animar ele, fazer promessa, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Havia já uma promessa ali, igreja, irmãos e irmãs que estão online, há uma promessa de Deus na sua vida, apenas tenha coragem, se encoraja, se levanta na presença de Deus, porque o meu Deus, ele não é, a Bíblia diz que ele não é um homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa do que ele fala para você, porque o que ele promete, ele vai cumprir. Aleluia! Não é fácil. É claro que não é fácil. A tarefa de Josué, Josué foi um dos únicos, Josué e Caleb, porque Josué conhecia já aquele ambiente. Quando Moisés pega ele escolhe 12 espias para espiar a terra, antes de começar a posse. A Bíblia diz que aqueles 12 espias vão e ver a terra. Eles viram, era uma terra farta, a terra de Canaã, até os frutos eram grandes, cachos de uva eram colocados em madeiras, e carregado por 2 homens, talvez isso para o meu entendimento, para o seu, é inconcebível. Eu falei assim, um cacho de uva, irmão Cosmo? Sim, um cacho de uva a gente pega na palma da mão assim e levanta assim. Eu falei, pois é? A Bíblia diz que era a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Se você quer dar, meu irmão, essa terra você tem que andar por onde? A terra dava frutos grandíssimos, abençoados. Então, quando eles viram aquele fruto todo, mas eles olharam também para um lado, desviaram, porque Moisés em nenhum momento falou assim, vai lá e vê como que é a terra. Se os homens são perigosos, eu não só falo assim, espia a terra.
E eles olhou, viram aqueles homens descendentes. A Bíblia narra que eram homens gigantes. A Bíblia não fala sua estatura, mas eram homens descendentes de alta estatura. Vamos pensar aí, 2,20 m, 2,30 m, que causou pânico no povo. Os espias, 10 deles entrou em pânico. 10 espias dos 12, 10 entrou em pânico. E a Bíblia diz que quando eles retornam, ainda retornaram com fruto ainda da terra ainda, mostrou para o povo, ó, realmente, eles falam assim, ó, realmente, Moisés, a terra é boa, a terra mana leite, olha o tamanho desses cachos de uva aqui que nós trouxemos, olha, só que tem um detalhe, aí começou a murmuração, quando entrou mais, entrou a murmuração, só que tem um detalhe, vimos também homens ali gigantes, descendentes, a altura deles era imensa, ou seja, nós olhamos para eles, éramos como se fossem gafanhotos, olha só a murmuração. E também as cidades, toda fortificada, muradas. Aí eles pioram a situação ainda. Na verdade, Moisés, e o povo todo ouvindo. Eles falando, na verdade, Moisés, aquela terra ela consome os homens. Aí a Bíblia diz que o povo começou a gritar, começou a murmurar, chorando. Falou, Moisés, a Bíblia diz que uns quiseram até apedrejar Moisés, mas a Bíblia também diz que Josué e Caleb, 2 homens apenas, se levanta no meio e manda todo mundo calar a boca e diz, olha, se o Senhor se agradar de vós, Ele vos dará terra. Você está entendendo, igreja? Se você fizer por onde, começar a buscar a Deus de verdade, e Deus se agradar de você, o inimigo não vai te pegar, o inimigo não vai passar por cima de você. Sabe por quê? Porque você creu no Senhor. Em nenhum momento Josué falou assim, olha, realmente Moisés, o negócio lá é feio, os caras é grande demais, é gigante, a cidade deles tudo fortificada, vemos ali descendentes daqueles caras, os seus carros tudo de ferro, os caras são guerreiros e nós não somos nada, somos escravos, saímos ali de uma terra do Egito, já passando mal sufoco. Moisés, vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o Egito, pedir perdão para o faraó, fica lá de boa, tranquilinho. Não, em nenhum momento Josué disse assim, calai todos vocês, porque se o nosso Deus se agradar de nós, Ele nos dará terra. Então, igreja, esforça-te, tem bom ânimo. Sabe qual foi o maior segredo de Josué? Que Deus fala para ele? Versículo 8 revela o maior segredo do sucesso para Josué. Ele diz assim, o próprio Deus falando para Josué, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Esse era o segredo. Igreja, irmãos, servo de Deus, quer ter, essa é a receita, quer vencer, quer passar por cima, não importa a dificuldade ela vem para provar o teu valor mesmo, se você está com Deus. Josué, olha a tarefa de Josué, Josué podia ter falado, Senhor, o Senhor já escolheu Moisés, o povo aqui, nós sabemos que Moisés foi um profeta, o maior profeta que nós vimos aqui na terra foi Moisés, então Senhor, entrega a terra na nossa mão, não precisa mais de guerra. Com certeza Josué estava ali abatido, mas Deus fala para ele, não te mandei eu, esforça-te. Deus não manda, igreja, esforça-te na presença dele, faz o bem, faz a obra dele, o que Deus falou contigo você sabe, e nesta manhã Deus confirma, esforça-te. Deus não tem mandado? Apenas vá e faça o que Deus quer fazer. Você pediu algo para Deus e agora ficou um pouco assim meio envergonhado, intimidado, Senhor, não sei se vai dar certo. Vai, meu irmão, apenas se esforça. O que o homem faz, o que está na mão do homem, é para o homem fazer. Então esforça-te e espera no Senhor, porque o nosso Deus é aquele que tem resposta, e a força vem dele, a força veio do nosso Deus, não vem do meu braço, não vem do teu, mas pelo menos a prontidão, você tem que se levantar, tem que ter fé, e ânimo, tem que ter ânimo e coragem. Em algumas traduções ele está falando assim, coragem, tenha coragem. Então, irmãos, tenha coragem, se levanta diante de Deus e vá, e faça o que é para fazer. Pediu algo para Deus? Então se esforça-te na presença dele. Mas quer ter o sucesso mesmo? Medita nessa palavra dia e noite, porque então te conduzirás prudentemente, farás prosperar o teu caminho. Em nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Então vamos buscar ao Senhor agradecendo por mais um culto, por essa palavra em nome do Senhor Jesus.
Bendito é o nome do Senhor, meu Pai eterno e Pai querido. Senhor, já te damos graças, Pai, por mais um culto que o Senhor tem preparado, por mais uma palavra que o Senhor falou com o teu povo, pelos hinos, Pai, que foram louvados e entoados. Senhor, eu creio que a tua palavra ela não vai voltar mais. A tua palavra que foi aqui ministrada nesta manhã, meu Pai, o Senhor há de prosperar ela, que a tua palavra diz no profeta Isaías que a tua palavra, assim como a neve, como a chuva, ela desce, ela rega a terra e faz brotar a sua semente, assim é toda a palavra que sair da sua boca, ela vai ter um efeito, ela não vai voltar vazia para o Senhor, porque ela vai prosperar naquilo que ela foi enviada. Então hoje, meu Pai, eu tenho certeza, a tua palavra foi pregada e ela vai prosperar naquilo que ela foi anunciada. Pai, venha salvar, venha abençoar o teu povo, visita aquele que está esperando no Senhor algo, aquele que tem feito um propósito contigo, e o Senhor já tem falado, venha cumprir, meu Deus, hoje, com a tua igreja, com aquele que está clamando ao Senhor, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor para encerrar esse culto. Glória a Deus. O hino 322. Glória a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a majestade para todos sempre. Todos digam amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.